Olá novamente. Vamos agora fazer algumas simulações para um escoamento com obstáculo, né? Com um cilindro circular com obstáculo e para diferentes números de Reynolds, ok? Então essa é a mesma análise que a gente vai encontrar foi retirada, né, da obra do Lições de Físicas de Feynman, porém a gente vai utilizar o Energia 2D. A gente encontra isso lá na seção 41.4. Então, nessa primeira simulação, né, a gente vai ter um escoamento. Eu vou colocar para rodar aqui. A gente vai ter um escoamento com baixos números de Reynolds, né? O escoamento é estável, né? A velocidade é constante, é a mesma em qualquer ponto do escoamento. E o número de Reynolds calculado para essa situação foi 3,8 vezes 10 a menos 1. Ok? Quando a gente tem um número de Reynolds um pouco maior, aparecem algumas circulações. Né? Nesse caso aqui, com velocidades baixas, né? O escoamento ele fica praticamente laminar. Né? Agora vamos ver o que acontece se a gente aumenta um pouco mais esse número de Reynolds. Então, se a gente aumenta mais um pouco esse número de Reynolds, olha o que acontece. Então, acontece que existe a formação desses vórtices aqui atrás do corpo, ok? Então, aumentando um pouco mais, né? Existe essa formação aí desses vórtices. Lógico que os resultados aqui não vão ser idênticos aos resultados, né, da obra do Lições de Física, porque também o número de Reynolds é apenas um parâmetro para a gente saber se o escoamento ele é mais laminar, mais turbulento, né? Não é uma regra que vai ser idêntica, né? As referências que a gente encontra. Então, se formou esses dois vórtices aí atrás do corpo, ok? Quando a gente aumentou um pouco mais o número de Reynolds. Então, a gente não sabe ao certo se essas circulações elas sempre vão aparecer. Esse daí é um problema ainda em aberto, né? O que se sabe é que quanto mais a gente aumenta o número de Reynolds, mais essas circulações aumentam, ok? Então, quando a gente aumenta agora o número de Reynolds ainda mais, que é a situação da próxima simulação, a gente vai ver uma completa mudança, né, nessa característica desse escoamento. Deixa eu colocar aqui a próxima simulação. Que é essa aqui. Então há uma completa mudança, né, na característica do escoamento. Então aí está se desenvolvendo o escoamento. E o que acontece? Qual é essa mudança, né? Os vórtices, né, atrás do cilindro, eles começam a ficar tão grandes que eles começam a se desprender, eles começam a se transladar, sendo levados, né, pelo escoamento. Então, por conseguinte, né, o fluido vai se enrolando lá atrás
Ó, ele fica grande e depois ele vai se transladando. Ok? O fluido começa a se enrolar atrás do cilindro e um novo vórtice vai sendo formado. Então vão começar a se transladar esses vórtices, se desprender, né? Esse desprendimento, né, de vórtice ocorre, né, alternadamente nos dois lados do cilindro, nesse caso aqui em cima e embaixo, né? Ele é chamado de rua de vórtice de Kármán. Acredito que seja esse o nome. Então, para números de Reynolds ainda maiores que essa situação que a gente está vendo, não existem soluções estáveis. Esse tipo de escoamento, o fluxo ele varia de maneira cíclica e regular, nesse aqui. Mas quando a gente aumenta um pouco mais, a gente não vê uma solução estável, né? Então, da superfície do cilindro, né, até aqui para trás, para essa parte mais afastada da superfície traseira do cilindro, a velocidade ela varia rapidamente. Quando nós aumentamos ainda mais esse número de Reynolds, ok? Conforme a gente aumenta mais ainda, existe pouco tempo, né, para a vorticidade se difundir, né? Para esses vórtices se formarem e saírem aqui, quando a gente aumenta ainda mais esse número de Reynolds. Então, quando a gente chega em número de Reynolds aproximadamente da ordem de 10 a sexta, os vórtices eles preenchem uma fina camada chamada de camada de fronteira, que é como se fosse uma camadazinha turbulenta, ok? Uma camada além dessa daqui, né? Uma camadazinha turbulenta. Nessa região, né? Como ela é turbulenta, o escoamento é caótico, né? E irregular. E ele se propaga conforme o número de Reynolds cresce. Nessas regiões de camada de fronteira, o escoamento ele acaba não sendo mais bidimensional, por causa que é tanta turbulência, né, que ele já vai se distorce várias vezes, né, e ele acaba se tornando tridimensional, mas ainda existe, né, algum movimento regular ali, mas existe um movimento sobreposto ali, né, tridimensional. Se nós tivermos, aí aqui eu já não consigo simular aqui no Enas 2D por causa que o poder computacional aqui é pouco, né? A gente tô com um notebook bem fraco, né? Aqui, então eu não consigo simular essas turbulências aqui, essas mais caóticas, né? O computador até consegue fazer alguma turbulência, mas depois de um tempo ele começa a apresentar erro, aí trava a simulação. Se o número cresce mais ainda, né, falando lá, depois que ele cresce até o número de Reynolds, né, até se formar a camada de fronteira, se ele cresce mais ainda, a região turbulenta ela avança e deixa o cilindro e forma a camada de fronteira turbulenta. Então isso acontece já para escoamentos com o número de Reynolds acima de 10 a quinta. Tá? Acima de 10 a quinta já forma a camada de fronteira turbulenta. É nessa faixa que o número de Reynolds, né, é nessa faixa de número de Reynolds que a força de arrasto
da camada de fronteira sofre uma grande queda, ok? É interessante, né? Porque quando a gente tem números de Reynolds acima de 10 a quinta, a força de arrasto ela decresce, né? Quanto mais se aumenta a velocidade do escoamento. E uma das aplicações que acontecem, né? Uma das aplicações que a gente pode ver, né? No nosso cotidiano é a questão do drafting, né? O drafting, que é uma técnica de ciclismo, na verdade, que é chamada por muitos ciclistas de técnica de pega-vácuo ou pega-roda, né? E essa técnica consiste em o ciclista se posicionar na frente de outro, ou desculpa, na frente não, atrás de outro ciclista. Como vai haver, né, menor arrasto, né? Vai diminuir o arrasto com a velocidade. Então, para o ciclista que está atrás do outro, né, vai se exigir menos esforço, né, na hora de pedalar, por causa que o arrasto está sendo menor para o ciclista que está atrás. Tem uma simulação aqui que eu fiz, mas não é uma simulação que a gente vai ver a camada. Não é uma simulação que a gente vai ver a camada de fronteira turbulenta, né? Como eu falei, a gente não consegue simular isso, mas eu fiz só para visualizar, né? Que é essa daqui. Tentei aumentar aqui a velocidade ao máximo, até que não desse erro, né? Então, nessa situação aqui, eu tentei simular o drafting, né? Aqui esses blocos representam os ciclistas, né? Esse ciclista aqui que está atrás desse outro, ele acaba pegando menos arrasto de pressão, ok? E isso diminui o esforço que ele vai precisar fazer para pedalar, certo? Então, como o arrasto de pressão, né, ele é o principal causador do arrasto total, né, para corpos um pouco maiores, né, o ciclista de trás vai sofrer menos arrasto de pressão e isso vai fazer com que ele faça menos esforço na hora de pedalar, ganhando aí um fôlego para depois tentar ultrapassar o ciclista da frente. Tá ok? Então, ficou até meio torto aqui, mas eu acho que deu para visualizar, né? Então, é isso, ok? Muito obrigado e até a próxima.